Estamos já falando sobre as informações de Portugal, porque agora pela manhã, Portugal, o país está indo hoje às urnas em uma eleição geral que acontece 2 anos antes do previsto, depois do premier do país renunciar, em meio a um escândalo de irregularidades em obras públicas. Os locais de votação abriram às 8 da manhã no horário local, como a gente está vendo nas imagens aí, 5 da manhã pelo horário de Brasília. Os primeiros resultados são esperados só depois das 9 da noite no horário de Brasília. País mais pobre da Europa Ocidental, Portugal enfrenta a escolha entre mudar para um governo de centro-direita ou manter a centro-esquerda no poder. É um pleito marcado por uma crise imobiliária, salários baixos, corrupção e problemas na saúde pública. Na direita, o partido Chega viu a sua influência crescer nos últimos meses e espera aumentar a participação na política. O país é parlamentarista, é importante lembrar, a população escolhe partidos e a sigla que conseguir o maior número de cadeiras no parlamento passa a governar. Porém, é improvável que um único grupo consiga maioria, o que obriga, então, políticos a negociarem uma coalizão de governo. Vamos chamar Américo Martins para conversar com a gente agora ao vivo. Ele vai trazer os detalhes, principalmente do que a gente pode esperar sobre essas eleições, com relação principalmente ao desempenho da direita nessas eleições, porque a expectativa está grande por uma mudança por lá. Explica para a gente, Américo. Um bom dia para você. Olá, Muriel, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Como você disse, não existe a expectativa de que um partido sozinho consiga formar a maioria no parlamento. Para isso, o partido que tiver mais votos vai acabar tendo que convidar outros partidos menores para formar uma aliança que possa governar o país. Desde 2015, Portugal vinha sendo governado pelo Partido Socialista, mas o primeiro-ministro António Costa acabou renunciando depois dessas ilegalidades que você levantou, denúncias de ilegalidades em obras públicas. Com isso, o Partido Socialista, que desde 2015 no poder, conseguiu até condições muito interessantes na economia, porque a economia portuguesa cresceu a cada ano pelo menos 2%. Com a exceção de 2020 por conta da pandemia. Mas apesar desse crescimento, Portugal continua sendo um país relativamente pobre, um dos mais pobres da Europa Ocidental, e isso, além do escândalo de corrupção, levou a um crescimento da oposição. Então a gente tem o Partido Socialista, que é liderado pelo Pedro Nuno Santos, é uma das forças de Portugal, mas está em segundo nessas pesquisas de intenção de voto. Quem está liderando é a Aliança Democrática, um grupo de partidos de centro-direita que é liderado pelo Luís Montenegro. O Luís Montenegro diz que mesmo que eles não consigam formar maioria, eles não vão convidar a terceira força maior em Portugal nessas eleições, que é o partido de extrema-direita, o Chega. Ele é liderado pelo populista, um candidato extremista chamado André Ventura, que tem aí uma agenda anti-imigração, anti-muçulmanos. Então, é um partido extremista e o Luís Montenegro diz que não vai convidar o Chega para uma aliança se ele vencer. Só que tudo isso, Muriel, é muito bonito antes das eleições. Depois das eleições, como é um sistema parlamentarista, os partidos vão ter que sentar e formar uma coalizão de governo. Que se a Aliança Democrática confirmar o seu favoritismo nas urnas, esse favoritismo que é apontado pelas pesquisas, eles vão ter que chamar muito provavelmente outros partidos e eu não ficaria totalmente surpreso se eles chamarem o Chega. O Chega faz parte de um movimento ali de expansão da extrema-direita na Europa, um movimento bastante preocupante, com partidos muito radicais assumindo ali, ganhando muito mais votos e assumindo posições muito controversas dentro da política, especialmente com relação à imigração e à existência da União Europeia. Muriel. Américo, é importante dizer que esse partido Chega, em outras eleições, ele não era tão grande assim, ele passou a crescer nos últimos anos, né? Inclusive com uma expectativa de que ele consiga em torno aí de 20% dos votos. Exato, o Chega é um partido novo.
ele foi fundado no final da década passada, ao contrário do Partido Socialista, que já esteve no poder várias vezes, desde a Revolução dos Cravos, que acabou com a ditadura fascista do Antônio Salazar em 1974. A Aliança Democrática é uma aliança de partidos e o Luiz Montenegro é o líder do Partido Social Democrata, outra força tradicional na política portuguesa. Mas o Chega acabou sendo criado aí com essa plataforma muito populista, como eu disse, na esteira desse crescimento da extrema-direita. E se eles conseguirem aí cerca de 20% dos votos, como as pesquisas indicam, seria ali um ressurgimento dessa extrema-direita num partido que vai comemorar, num país, perdão, que vai comemorar no dia 25 de abril deste ano o cinquentenário do fim da ditadura salazarista, uma ditadura que manteve o Portugal numa pobreza absoluta. Portugal também se envolveu em muitas guerras de independência na África e não permitia a independência de suas colônias. Quando aconteceu a Revolução dos Cravos, os socialistas assumiram o poder e uma das primeiras medidas que tomaram foi conceder a independência para as colônias Angola, Moçambique, Cabo Verde e outros. Então, seria uma coincidência muito grande essa volta da extrema-direita, mesmo que eles não façam parte do governo, mas uma volta com força, justamente no cinquentenário do fim dessa ditadura, uma das ditaduras mais atrasadas da história da Europa. Muriel.